culto agora, diretamente da Igreja Internacional da Graça de Deus Ouro Verde, com a ministração do pastor Maicon Rufino. Abrigo, seu amigo, Deus provedor, pode confiar. Olá, meus amigos, bom dia, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Hoje domingo, último domingo do mês de março, e nós estamos aqui reunidos na presença do Deus vivo. Eu aqui e você aí na sua casa, aonde você estiver, no trabalho, no carro, na varanda, no sítio, na fazenda. Não sei onde você está, mas não importa onde você esteja agora. O que importa é que entre nós há o Espírito Santo, o Senhor Jesus, para nos abençoar. Nós vamos aqui dar início à nossa live, né, ao nosso culto online, em nome de Jesus. E eu quero que você que está me assistindo agora, já antes de eu começar essa live, você clica aí já em compartilhar, né? Compartilha, cria a sua sala de compartilhamento, ou copia o link agora e já manda na sua linha de transmissão, no grupo de WhatsApp, né? Porque eu tenho um recado muito importante hoje para oferecer, para entregar para você, algo forte de Deus para abençoar a sua vida, tá certo? Em nome de Jesus, vai lá, já compartilha, faz isso, porque essa é a sua primeira oferta nesse culto, não é? Compartilhar essa mensagem, esse culto com outras pessoas, em nome de Jesus. E olha que tem gente precisando, hein? Tem gente necessitada. E vai escrevendo aí no comentário também o nome das pessoas que você quer que a gente ore por ela, que você quer que receba as nossas orações, em nome de Jesus, porque hoje nós levantaremos um clamor especial. Já prepara também o copo com água, porque no finalzinho da live, finalzinho deste culto online, eu estarei fazendo a oração, a prece da salvação em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele vai operar, Ele vai manifestar o poder dEle para nos abençoar em nome de Jesus, tá certo? Vamos buscar um pouco da presença de Deus, vamos buscar um pouco da unção do Espírito Santo. Mas antes de entrar no louvor, não se esqueça da palavra de Deus, que diz que o Senhor Deus, Ele pode todas as coisas, basta você crer. Então eu quero que você se concentre agora naquilo que você mais precisa, naquilo que você mais necessita, e feche os teus olhos se você puder, e eu louve a Deus, busque ao Senhor comigo, porque a palavra dele diz, ela garante que aqueles que buscam ao Senhor, esses de nada tem falta. Então, com os olhos fechados, com mão no coração, buscando a presença de quem pode todas as coisas. Sopra Espírito, trazendo vida, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Declare comigo com fé: sopra Espírito, sopra Espírito, trazendo vida. Aleluia, Deus, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Mais uma vez, sopra Espírito, trazendo vida. Aleluia, Deus, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. E faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos,
com seu poder vem restaurar, oh Deus, da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. E quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, oh Espírito Santo, vem soprar o teu vento aqui nesta manhã, Deus. Vem colocar de pé esta pessoa, meu Pai, que está orando agora. Esta pessoa que está clamando, buscando a tua presença nesta hora, meu Pai. É a tua palavra, meu Deus, e nós estamos determinando, Senhor, segundo aquilo que diz o livro sagrado, oh meu Deus, que o vento do Espírito Santo passe, trazendo vida, trazendo a restituição, trazendo, meu Deus, a restauração, operando, meu Deus, as maravilhas, derramando, Senhor, as glórias e a bênção do Senhor. Pai, 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 eu clamo a Ti, eu invoco a Tua presença, eu peço ao Senhor nesta hora, derrama, Senhor, a Tua excelência, a Tua graça, sopra o Teu vento, Espírito Santo, e traz vida para essa pessoa que está agora acompanhando essa programação, mas que está, meu Deus, doente, que está, meu Deus, sofrendo com um problema, que está, meu Deus, passando por um tratamento penoso, por uma radioterapia, por uma quimioterapia. Eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, meu Deus, mas eu estou pedindo a manifestação do teu poder. Eu estou pedindo que o Senhor sopre o teu vento forte e coloque de pé esta pessoa e cure ela desta enfermidade, desta doença que acometeu o corpo dela, a alma dela, que está abatida, oprimida. Eu não sei, meu Deus, em qual área, em qual situação essa pessoa se encontra agora, mas eu sei, Deus, que tudo é possível ao que crê. Quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, oh, vai
língua dos anjos agora. Vai se entregando à presença de Deus, porque é nela que você é curado, é nela que você é liberto, é na presença de Deus que você é transformado, meu amigo. É na presença de Deus que você é transformado, minha amiga. Então levante a sua voz agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vem, Senhor. Isso, chama a presença de Deus, chama o Espírito Santo para perto de você. Aí onde você estiver, com a mão no seu coração, faz uma oração pedindo para Deus agora. O que é que precisa ser colocado de pé na sua vida? O que é que caiu na sua vida? Qual foi a área que você foi atingido, que está sangrando, que está doendo? Qual é a área que você está prejudicado? Fala com Deus agora, porque Ele é Deus do impossível. Ele fez aqueles ossos se juntarem, Ele formou os corpos, Ele formou ali o esqueleto, Ele fez vir carne, Ele fez vir nervo, Ele fez vir a pele. E para completar a grande obra, Ele soprou o Espírito Santo. Aleluia. Sopra, Espírito, trazendo vida. Fala com Ele, é uma oração. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Aleluia. Sopra, Espírito. Tu és grande, Deus, trazendo vida, Senhor. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Faz levantar do vale, faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos e com seu poder vem restaurar. E da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. E quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e
mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Isso aí, aonde você está, dê a Ele uma salva de palmas. Aleluia. Aplauda Ele porque Ele merece. Aplauda Ele porque Ele é digno. Digno de honra, digno de glória, digno de adoração, digno de louvor. Aplauda Jesus, aplauda Ele, dê a glória a Ele, diga aleluia, diga louvado seja o meu Senhor. Aleluia. Tu és digno, 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 digno de honra, digno, digno de glória a Deus. Alabassuriada, alabassuriada, diga glória, 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 aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Diga amém, diga glória a Deus e dê a Ele, aí onde você está, mais uma vez uma salva de palmas, porque Ele é Deus e Ele merece toda a adoração. Amém, igreja. Amém, meus amigos, que Deus abençoe você que está chegando agora. Nós estamos aqui diretamente da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Campinas, isso mesmo, na cidade de Campinas, na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no bairro Ouro Verde, ou Parque Universitário, está localizada a nossa igreja. E nós estamos aqui diretamente da nossa igreja, do altar da nossa igreja, para ministrar uma palavra, para dar a você uma bênção especial, amém? Eu tenho um recado muito sério de Deus para entregar para você hoje, que está lá no livro de Mateus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, anote aí, Mateus capítulo 8, versículo 29, Mateus capítulo 8, versículo 29, eu tenho uma palavra para lhe entregar, eu tenho uma palavra para dar a você, e essa palavra, ela é o fruto de uma conversa que eu tive com Jesus, é fruto de uma conversa que eu tive com o Senhor Deus. E olha, o que eu vou falar aqui hoje é um pouco assim, meio até polêmico. Eu não quero me meter em polêmica, mas eu tenho que dar esse recado para você, porque se eu não falar o que eu tenho para falar, eu estarei sendo omisso, e eu estarei cometendo um grave pecado, que foi não cumprir com um mandamento que Deus colocou no meu coração. E eu quero trazer um esclarecimento, né? Um esclarecimento, porque é coisa séria, igreja. Nós estamos vivendo dias aonde muitas pessoas estão, olha, aí passando por dificuldade grande, mas não é só dificuldade financeira, como se vê crise pelo mundo, crise no nosso país, não é só esse tipo de dificuldade, mas a dificuldade espiritual. Quantas pessoas no engano, quantas pessoas no laço, quantas pessoas nas mãos do inimigo, na armadilha satânica. E é coisa séria, irmãos. Eu estava falando com Deus hoje de manhã bem cedo, era 5h30, eu estava já de pé, e eu estava ali conversando com Deus, falando da palavra com Deus, e eu estava intercedendo, pedindo, porque eu estou há 14 anos, vamos fazer agora, dia 17 de abril desse mês, agora fazem 14 anos, que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu aceitei Jesus, dia 17 de abril, fazem 14 anos que eu me lancei, não é? Que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida, e desde então eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor, porque no mesmo ano que eu aceitei Jesus, meses depois, no mês de julho, eu aceitei Jesus em abril, no mês de julho, eu não me lembro o dia mais ou menos, mas ali no meio do mês mais ou menos, eu fui fazer a obra de Deus, eu me lancei na obra, recebi o convite de me tornar pastor e fui morar na igreja, larguei tudo, e desde então eu estou dedicado ao trabalho, né?
de Jesus, a obra de Jesus. Fazem 14 anos que eu larguei tudo na minha vida para servir esse Jesus maravilhoso que nós temos, esse Jesus lindo que está sempre do nosso lado. E nesses 14 anos eu nunca vi a igreja enfrentar um problema como esse que nós estamos enfrentando, de ter proibições de culto, de estar impedida de realizar os seus cultos. E isso mexeu muito comigo. Por quê, pastor? Porque eu sou pastor, por mais que a igreja esteja fechada, eu tenho contato dos membros da minha igreja, eu tenho uma linha de transmissão onde eu converso, mando as mensagens, o meu telefone é aberto para qualquer pessoa falar comigo, a qualquer hora eu estou disponível. E quinta-feira dessa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem, desesperada, uma pessoa da nossa igreja me mandou uma mensagem desesperada: pastor, pelo amor de Deus, pastor, o senhor já viu um vídeo que eu te mandei? Pastor, por favor, se o senhor não viu, veja, eu preciso, pastor, que o senhor me esclareça, eu estou com muito medo, eu estou desesperado, pastor, eu preciso de uma resposta. E eu estava ocupado até na hora, e eu parei tudo que estava fazendo e fui ver o vídeo, que a pessoa tinha mandado, porque a pessoa estava desesperada, precisando de um aconselhamento. Eu até pensei que era um vídeo particular, pessoal, mas não. Era um vídeo que ela estava compartilhando comigo, de um pastor, um suposto pastor, nem sei se é pastor, mas estava lá como pastor, representante de Deus. E essa pessoa, ela estava profetizando. E nessa profecia, ele dizia de uma maneira desesperada, não, porque Deus me falou, e dia 30 agora desse mês, que até o dia 30 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e blá, 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 blá. E ele num desespero tão grande. E eu fiquei vendo aquele vídeo, eu nem terminei de ver até o final, porque eu já logo fui incomodado no meu espírito, e eu não dei sequência. Eu não estou dizendo que não é de Deus, misericórdia, eu não estou julgando, mas eu nem dei sequência e conversei com essa pessoa, mandei uma mensagem, falei: olha, você me desculpa, mas não é o nosso segmento, não é dessa maneira, e o que eu creio é que Jesus Cristo, ele transmite a palavra de uma maneira diferente, tá? Fui explicando para ela e mostrando. Por quê, pastor? Porque, irmão, você tem que entender, eu não estou julgando ninguém, não. Eu não estou falando o nome de A, nem B, nem C, nem D. Eu estou falando por mim e pelo que eu leio na Bíblia, pelo que eu vejo na palavra de Deus. E o que acontece? Você vê que o Elias, a Bíblia diz que ele era um grande homem de Deus. O Elias, ele era um grande profeta, foi um grande servo do Senhor. O Elias foi usado tremendamente por Deus. Ele foi o responsável de orar e ficar 3 anos e meio sem chover. O mesmo Elias orou e o céu se abriu. Olha o poder, a capacidade que esse homem tem. E para isso ele tem que ter uma comunhão, uma ligação muito forte com Deus. E o Elias, ele é um homem aprovado por Deus, um homem levantado por Deus. E o Elias foi aquele mesmo profeta que lutou contra os profetas de Baal, aqueles que serviam lá nos dias do rei Acabe, que eram profetas falsos. E a Bíblia diz que ele enfrentou, propôs um desafio, e Deus honrou o desafio de Elias. Olha o tanto que o Elias é usado. O Elias, ele faz essa obra esplêndida, maravilhosa, mas quando Jezabel soube do feito com os profetas de Baal, ela mandou uma ameaça, ela mandou uma carta, uma espécie de um decreto para o Elias, e dizia para ele, que do mesmo jeito que foi feito com os profetas, ela iria fazer com ele, que até o meio-dia do dia seguinte, ele estaria morto, ele estaria destruído. E o Elias, quando recebeu essa carta, quando ele foi afrontado por esse decreto da governanta do reino, que era Jezabel, ela se desesperou, ele se desesperou, entrou em estado de choque. E aí você começa a ver um homem que é extremamente usado por Deus, uma pessoa que é extremamente dirigida por Deus, agora dando lugar a algo da carne, que é o medo, a pressão psicológica muito forte, aquele sentimento forte que se tornou
tão grande dentro de Elias, a ponto de Elias começar a variar. E aí você vê que o Elias, ele perdeu o caminho, irmão. Ele se perdeu ali. E ele ficou desorientado, sem direção, e ele sai e vai numa viagem. Ele tem um servo com ele, ele é pastor de um discípulo, ele tem um auxiliar, e a Bíblia diz que ele vai e até perde esse rapaz pelo caminho. Irmão, eu estava explicando para as pessoas, eu já tive um atendimento hoje às 7, eu estava explicando para as pessoas que um pastor, ele, em total e sã consciência, ele jamais vai deixar uma ovelha para trás, ele jamais vai deixar se perder uma ovelha. Ele vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para levar essa ovelha com ele, para estar com essa ovelha com ele. E o Elias, ele faz tudo o que ele pode, mas é para fugir do problema. Mas dominado pela pressão, ele começa e sai. E vai e caminha 40 dias e 40 noites. E quando ele chega lá no monte, tem um detalhe. A Bíblia diz que veio um terremoto e ele pensou que Deus estava no terremoto. Depois veio um vento forte e ele pensou que Deus estava naquilo. Depois veio o fogo e ele pensou que Deus estava naquilo. Mas o Elias estava totalmente equivocado, perdido, sem direção. Ele errou. E ele pensava que era Deus, mas não era Deus. E Deus estava exatamente no contrário. Deus estava na brisa suave. O que o senhor quer dizer, pastor? Que até homens de Deus se perdem, irmãos. Eu não estou dizendo que o fulano e o beltrano é ou não é, certo ou errado, mas tem mensagens que são passadas que não é de Deus, é da pessoa. A pessoa, ela está num estado de choque, a pessoa está num estado de pânico, e às vezes a pessoa fala, mas ela fala do que ela sente, do que ela vê, mas não do que Deus diz. Porque o Deus que eu conheço, na tempestade, ele diz: não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo. O Deus que eu conheço, ele diz para você ter fé no meio da tormenta, no meio da tribulação. Mas tem pessoa, irmão, que fica deixando isso entrar. E a minha preocupação é exatamente essa. A minha preocupação da igreja estar fechada e as pessoas não poderem vir à igreja é exatamente isso. Por quê, pastor? Porque com a igreja fechando, há um enfraquecimento espiritual. Porque tem muitas pessoas que, vindo na igreja, elas ainda têm dificuldade de absorver, de aprender, de dar atenção à palavra. Quantas vezes eu fiz culto e pessoas no meio do culto dispersa, levanta, vai beber água, vai no banheiro, quer dizer, ela tem todo o tempo para essas coisas, mas quando ela está na igreja, ela fica com sede, fica com vontade de urinar, tem que atender o telefone, é tanta coisa que acontece no meio de um culto. Agora imagina a pessoa dentro da casa dela, acomodada, será que ela realmente vai conseguir absorver o que é necessário? Será que ela realmente vai conseguir ter aquilo que é preciso? Né? É igual minha avó dizia, né? Que o leite bom era o leite de vaca, que era o leite forte. A minha avó era contra, né? Eu sei que minha avó era uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tinha tanta cultura e entendimento, mas ela falava que aquele leite de pó, o leite em pó, que o governo dava, aquele leite não prestava. Ela falava: isso aqui não sustenta menino, tem que ser leite de vaca. Tem que ser aquele leite mesmo que você ferve e tem aquela nata que é dessa grossura. Parece aquela gordura de picanha, né? Ela dizia que esse era o leite que sustentava, porque ela não acreditava naquele leite em pó que o governo dava. A prefeitura dava antigamente para as crianças na escola. Aí levava uma lata. E hoje nem isso a prefeitura faz mais. Aí levava essa lata de leite. Acho que na época era até uma marca chamada Itambé, era isso. Aí levava aquela lata de leite. Minha avó não queria, porque ela falava que não sustenta. Aí comprava o leite da vaca. E aí dava o leite para a gente beber. E o que acontece, irmão? Tem alimento que não sustenta. Não é o suficiente, não nutre. E quem não está nutrido, não está alimentado, está com a imunidade baixa, está correndo risco, está vulnerável. Agora, irmãos, nessa conversa que eu tive com Jesus, eu falava sobre isso. E aí Jesus me deu uma palavra, que está aqui em Mateus capítulo 8, versículo 29. Quero que você preste bastante atenção, porque tem coisa grande aqui para a gente ler. Vai lá. Olha o que está escrito aqui em Mateus 8, 29. Nós vamos ler sobre aquele episódio
em que Jesus vai até a cidade de Gadara, e lá ele vai libertar um homem que está possesso por um demônio, que já está vivendo alguns anos da sua vida sobre o domínio daquele demônio. E olha só o que acontece quando Jesus desembarca no porto daquela cidade, porque a entrada dela é por um porto. Jesus chega de barco nessa cidade, ele vai descer ali no porto, na beira daquela praia, e vai em sentido da cidade. Mas antes de entrar na cidade, como todas as cidades naquela região, e até muitos assim no interior, até você vai no interior, você vê, um pouco afora da cidade, tem um cemitério, né? Então entre a cidade e o porto, a entrada, tinha lá um cemitério, o sepulcro. E a Bíblia diz que Jesus vai entrando, e assim que Jesus desembarca na praia, corre até ele um espírito, um homem possuído por demônio. Agora presta atenção no que o demônio vai falar para Jesus. Olha isso. E eis que clamaram dizendo, Mateus 8, 29, ó. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo? O demônio ficou surpreso, falou: o que nós temos contigo? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Agora olha só o que o demônio vai falar, presta atenção nisso aqui, ó. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. O diabo, presta atenção, ele não está reclamando a chegada de Jesus. O diabo não está reclamando a chegada dos discípulos de Jesus. O problema aqui não é esse para o inimigo. Não, pastor, presta atenção nisso que eu vou te dizer. E qual é o problema? É a hora que Jesus chega. Porque para o diabo tanto ia fazer se Jesus viesse depois que ele já tivesse o quê? Concluído a sua obra, a sua missão. Irmão, o diabo ele quer ganhar tempo. E o diabo, nessa que ele quer ganhar tempo, ele quer impedir aquilo que pode impedir a obra dele de ser feita. E o que é que pode impedir a obra do diabo de ser feita? O poder de Deus, a unção. Só que presta atenção no que eu estou te mostrando aqui, porque está falando a Bíblia que Jesus chegou naquele lugar, e o demônio correu até ele e disse: o que você veio fazer aqui antes do tempo? Então você vê que o diabo ele não está preocupado com Jesus ir lá, porque de um jeito ou de outro Jesus ia chegar lá. A igreja cresceu de um jeito que ela alcançou o mundo. Começou numa cidade, mas foi se espalhando e tem se espalhado. A igreja está chegando, o mundo está conhecendo Jesus, e é bíblico isso: o mundo conhecerá o Filho de Deus. Isso é inevitável, porque está escrito na Bíblia. Só que a questão é, quando Jesus chega, o diabo ainda não concluiu o seu trabalho. E dá uma olhada agora, o que eu quero que você veja, o mesmo texto, só que lá em Marcos agora, no capítulo 5, vamos para Marcos, capítulo 5, é o mesmo texto, só que agora com alguns acréscimos, não é? Com detalhes que não contam em Mateus. Vamos para Marcos, capítulo 5, versículo 1, olha que coisa séria, e fica ligado nisso que eu estou falando para você, é revelação. Tem gente assistindo a live aí, pastor José? Tem? Em nome de Jesus. Então compartilha isso aí, para Deus abençoar. Essa mensagem todo mundo tinha que ouvir. Pastores tinham que ouvir. As pessoas crentes, todas têm que ouvir essa palavra. Porque essa palavra é um despertar. Preste atenção, pastor. Preste atenção, você que é líder de uma congregação, você que é crente. O diabo não está preocupado com outra coisa, a não ser com o tempo que ele tem. E o tempo que o diabo tem, é pouco, é curto. Então ele quer aproveitar bem esse tempo. Só que para ele aproveitar bem esse tempo, ele não pode ser interrompido. E o que é que interrompe o diabo? O que é que interrompe a obra do diabo? Presta atenção na revelação. É a igreja. Olha isso aqui, E chegaram, Marcos capítulo 1, 5 versículo 1, Marcos 5, 1. E chegaram a outra margem, a mesma passagem.
do mar, a província da onde? Dos Gadarenos. Chegou lá Jesus, na cidade dos Gadarenos, como nós já lemos. Só que aqui conta de uma maneira diferente. Agora olha só. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem. Lá em Mateus fala 2, mas aqui diz um homem com espírito imundo, um homem com um demônio na vida dele. Então preste atenção, nessa cidade de Gadara vivia um homem endemoniado, vivia um homem que era possuído por um demônio, e quando Jesus chega, os demônios correm até Jesus e indagam Jesus: o que você veio fazer aqui? Mas por que você veio antes do tempo? Preste atenção, antes do tempo. E aí a Bíblia conta que esse homem vivia nos sepulcros, o demônio estava possuindo ele. Olha agora o versículo seguinte: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda, olha isso, com cadeias o podiam alguém o quê? Prender. Para aqui. Cadeias. Quem que prende na cadeia? Quem que prende na cadeia? É a polícia, não é? A polícia é uma autoridade. A guarda municipal é a autoridade, não é? Polícia civil, a polícia federal, são autoridades. Eles prendem com intenção de regular, de organizar, de impedir a desordem, de impedir o mal de prosperar, de crescer. Então entenda bem, quando aqui está dizendo que eles tentavam prender em cadeias, está falando que as autoridades, as pessoas que eram competentes, as pessoas que eram capazes, na cidade de Gadara, as pessoas que tinham poder, elas não puderam fazer nada por eles. Pelo homem que tinha o espírito imundo, que estava possesso pelo demônio. Então veja, ó, e ninguém podia o prender. Olha só o 4 agora, ó. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, veja só, as cadeias foram feitas por ele, pelo demônio, pelo diabo, em pedaços, e os grilhões em migalhas. Agora, outro detalhe, presta atenção: e ninguém, quando está falando ninguém, não está falando de um ser comum, de uma pessoa qualquer, está falando daqueles que tinham condições. Porque em Gadara também tinha médico, tinha adivinhador, tinha lá o curandeiro, tudo que tinha numa cidade comum. Como toda cidade tem um médico, toda cidade tem um advogado, tem um delegado, tem um policial. Toda cidade tem uma autoridade, tem um prefeito, tem um governador. Toda cidade tem um vereador. Toda cidade tem um líder comunitário. Toda cidade tem pessoas capazes. Toda cidade tem pessoas com autoridade. Então não era diferente em Gadara. Tinha os superiores, tinha as autoridades, mas ninguém que era responsável pela cidade e que tinha supostamente poder pôde fazer nada. A obra do diabo não pode ser desfeita por homem nenhum. Ela não pode ser desfeita por uma autoridade, por uma instituição. Não, ela só pode ser desfeita por uma única força, que é a força de Deus, que está, agora preste atenção, concentrada aonde? Essa é a questão. Aonde está concentrada a força de Deus hoje? Na igreja. Ué, como assim, pastor? A força de Deus está na igreja, porque é a igreja que muda as pessoas. E a igreja, quando eu estou falando, não estou falando prédio não, estou falando a própria pessoa, porque nós pessoas somos a igreja. Jesus não é só o Filho de Deus, Jesus não é só propriamente o Filho do Deus vivo, mas Jesus é a igreja. A primeira igreja cristã é Jesus. E depois Jesus vai vir os apóstolos, que também serão as igrejas. Você lembra do que Jesus disse para Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Vamos ler para você entender? Depois a gente volta em Marcos. Coloca lá para mim,
Efésios capítulo 2, versículo 20, porque senão vem algum teólogo, vem algum doutor e diz que eu estou falando besteira. Então está fundamentado, está na Bíblia, está aqui no texto sagrado. Eu estou dizendo que Jesus é a igreja. Você vai entender, guarda isso, Jesus é a igreja. Jesus é a igreja, não é só o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus que morreu, mas Ele também representa a igreja. Ele é a igreja que está se abrindo. Jesus é a igreja, nós somos a igreja fundada, firmada de Jesus Cristo. Então preste atenção, igreja, no que eu estou pregando. Preste atenção, você pastor, preste atenção, você meu amigo, você crente, você cristão que está assistindo, você membro dessa igreja aqui, minha ovelha, preste atenção no que eu estou dizendo. Você é a igreja. Você não só é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, mas você também é a igreja. E a igreja, ela possui o poder. Qual poder? De destruir a obra do diabo, de fazer aquilo que as autoridades, aquilo que os competentes, dirigentes de cidades não podem fazer. Preste atenção, olha o que diz Efésios 2:20. Põe na tradução NTLH para mim. Eu vou na tradução NTLH. Olha só. Vocês são, isso aqui ó, palavras do apóstolo Paulo, como um edifício. Ele está dizendo, está reunido com a congregação, e ele está pregando para a congregação, e ele está dizendo, ó, vocês são como um edifício, e estão, ó, detalhe, construídos sobre o alicerce. O alicerce é aquilo que vem primeiro. O alicerce é aquilo que é primórdio na obra da construção, é o que vem primeiro, o alicerce. Sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Ponto. E a pedra fundamental desse edifício, olha isso, o alicerce principal, a primeira de todas, a primeira pedra colocada é esse, ó, desse edifício, é o próprio Cristo Jesus. Então Cristo não era só o Filho de Deus, Cristo é a primeira pedra, Cristo é a primeira igreja. Depois de Cristo veio a igreja Pedro, veio a igreja João, a igreja Tiago, veio a igreja, as igrejas. Nós somos a igreja. Você está conseguindo entender? Sim ou não? Então preste atenção. Vamos voltar para Marcos. Você entendeu que Cristo não é só o Filho de Deus, Cristo é a igreja. Então preste atenção. Lá na cidade de Gadara tem um homem que as autoridades das cidades não conseguiram ajudar. Tem um homem possesso por um demônio, que está trabalhando ao máximo no tempo que tem. Preste atenção, que ninguém conseguiu ajudar. Mas quando Cristo desembarca na praia, ou melhor, a igreja chega, quando a igreja chega naquele lugar, olha o que a igreja faz de cara. Marcos capítulo 5, versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar ou ajudar. Olha o detalhe, agora, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Agora, e quando viu Jesus, ou seja, quando a igreja chegou, olha agora, ao longe correu e o adorou. Olha o detalhe. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha agora, porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. A igreja quebra a força e expulsa o mal. Olha agora, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha agora, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Olha agora, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos,
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Agora olha o detalhe, está aqui, ó, presta atenção. Olha o que a igreja faz quando ela chega, 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. 15. E foram ter com Jesus e viram. Olha isso, o que a igreja fez. O endemoniado, que estava há anos morando nos sepulcros, se ferindo com pedras, comendo restos de defunto, há anos, possuído por uma legião de demônios, há anos, tentando ser ajudado pelas autoridades, pelas pessoas que ali tinham competentes naquela cidade, mas não pôde, há anos. Olha o que aconteceu com ele. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E o que? E temeram. Presta atenção agora. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Olha aqui, para aqui, presta atenção. Não é uma loucura isso? Eles tentavam durante todo o tempo resolver o problema, expulsar o demônio, quebrar a força dele, ajudar o rapaz, colocar ele em liberdade. Não é isso que está contando o texto? Que por muitas vezes tentaram ajudar ele? É ou não é? Sim ou não? Pois é. E aí quando chega quem pode resolver, eles até reconhecem: poxa vida, realmente mudou. Mas eles falam: mas nós não queremos vocês aqui não, pode ir embora. Eles impedem a igreja de ser instalada ali, Jesus. Em outras palavras, resumindo, eles fecham a igreja. Por que fechar a igreja? Essa é a pergunta. E eu vou falar. Se é para fechar a igreja, tem que fechar bar, porque é um absurdo a igreja não poder abrir e o comércio de bebida poder abrir. Se tem que fechar a igreja, tem que fechar mercado. Se tem que fechar a igreja, tem que fechar todo tipo de comércio. Por que que a igreja tem que fechar e as outras coisas têm que ficar abertas? Pode ficar aberto. O que que a igreja faz que prejudica? Eu concordo que tem igreja, pessoas, líderes de instituição que não têm preparo, porque não são pessoas com obediência, mas tem muitos preparados. Se vocês viessem na minha igreja, quando ela estava podendo funcionar, vocês iriam ver que para entrar na igreja tem um medidor de temperatura. Na nossa igreja tem álcool em gel na entrada, tudo que se recomenda pelo Ministério da Saúde. Porque você vai no mercado, tem que ter um medidor de temperatura. Você vai no mercado, tem que ter o álcool em gel na entrada. Você tem que estar de máscara, é o essencial. A igreja é assim. E 100%, o distanciamento. Vem na igreja que você vai ver que está o distanciamento. Coloca um fiscal, Quer resolver o problema? Coloca um fiscal para acompanhar os cultos. A igreja que não cumprir as metas, fecha. Como o mercado que não cumprir a meta também não pode funcionar. Por quê? Porque a igreja, ela é essencial para salvar, para fazer o que o remédio não faz, para fazer o que outra coisa não faz, para fazer o que o homem não pode fazer, para fazer o que as autoridades não podem fazer. Então entenda, por que que fecha a igreja? Por que razão que eles mandaram Jesus, a igreja, se retirar? Por que que eles quiseram comprimir a igreja? Eu vou te falar.
Vamos voltar lá no versículo 4. Volta o versículo 4. 5, põe o 5, deixa eu ver se é o 5. 6. É o 7. Isso. 8, põe o 8. 9. Estou procurando o versículo aqui, está na tela. 10. É no 10. Por que fechar a igreja? Você quer saber? Então vamos lá. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ao 11. E andava ali pastando no monte. Escuta o que eu vou te falar e anota. Uma grande manada do quê? De porcos. Ué, pastor, eu não estou entendendo nada. Então lê a Bíblia para você entender bem. Deixa aí, ó. O que tinha naquela cidade? Qual era o comércio forte daquela cidade? Qual era o comércio forte? O que tinha lá pastando? Era gado, ovelha, camelo, jumento. O que tinha pastando lá? Porco. E o que tem uma manada de porco tá pastando ali? 2.000 naquela época, meu irmão. Era muito. Já era muito. Por que já era muito? Porque não podia ter. Por que não podia ter? Você vai entender. Levítico. Vai para Levítico, capítulo 11, que você vai entender. E aí você vai entender por que eles mandaram Jesus embora. Levítico, capítulo 11, versículo 7. Tradução NTLH. Pode deixar nessa tradução comum mesmo. Olha Levítico, anota aí, ó. Aí você vai entender por que estão fechando a tua igreja. Ó, Levítico 11, 7. Também o porco é lei, tá? Naquela época isso aqui valia. Naquela época isso aqui era ordem. Naquela época a pessoa que não cumprisse isso, ela não fazia parte. Mas você acha que as pessoas respeitam as leis? Quem não respeita a lei dá um jeito de fazer escondido, fazer de maneira ilegal. Então preste atenção, também o porco, porque tem unhas fendidas. Ele está falando do que podia e o que não podia comer. E ele coloca na lista daquilo que não podia comer o porco. E ele explica, porque tem unhas fendidas. E a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Coloca na tradução NTLH, fica mais claro a leitura, ó. Na NTLH está assim, ó, curto e grosso. É proibido comer carne de porco, ponto. Para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Então quer dizer, o porco era proibido comer. Se era proibido comer, o judeu, era proibido comercializar. Porque como pode? Eu sou pastor, eu tenho uma proibição bíblica para não usar droga, mas eu posso vender a droga? Eu sou pastor, eu tenho uma proibição bíblica para não adulterar, mas eu abro um prostíbulo? Eu estou dentro da legalidade ou estou fora? Totalmente fora. Agora preste atenção. Por que eles mandaram Jesus embora? O que Jesus fez? O que a igreja faz? A igreja, irmão, ela não só tem o poder de curar, mas a igreja tem o poder de libertar e mais, a igreja acaba com aquilo que é errado. A igreja, ela traz a verdade que liberta. A igreja não esconde coisa errada. A igreja não apoia aquilo que é errado. A igreja mostra. A igreja expõe. Então se fecha a igreja porque a igreja não é conivente com o que é errado. A igreja expõe. A igreja não anda com quem é porqueiro, com quem é sujo, com quem se suja na lama, com quem se suja com coisa errada. Então preste atenção, para você entender. Eles mandam Jesus embora por causa do que aconteceu com os porcos. Imagina, Jesus chegou e logo de cara, um prejuízo, 2.000 porcos mortos. Tudo que tinha de porco naquela região ia morrer agora.
Eles queriam a igreja ali? Por que você acha que estão fechando a igreja? Pode abrir tudo e não pode abrir a igreja? Responde para você. E aí, pastor, o que eu faço então? Eu não estou pregando para você pegar agora, amarrar uma fita na cabeça, amarrar uma fita, uma corrente no peito e sair na rua causando guerra. Não é isso que eu estou dizendo que você tem que fazer. Eu não estou aqui incentivando uma rebelião, mas eu digo que você, como igreja, não pode ser covarde. Você não pode aceitar certos decretos, você não pode aceitar certas posições que colocam, porque se você aceitar, sabe o que vai acontecer? Você vai dar tempo para o diabo. Não fica pensando que a igreja vai ficar fechada para o resto da vida não, viu? Daqui a pouco vai abrir igreja. Daqui a pouco vamos lançar um decreto, vamos dizer assim, não, a igreja pode funcionar com a capacidade normal. Se tiver mesmo, pode até triplicar agora, porque agora está tudo liberado. Só que tem um porém, quando eles liberarem, eles já conseguiram atingir a meta deles, fazer com que aquilo que eles desejavam já esteja pronto, feito. O que o senhor quer dizer, pastor? O que o diabo falou para Jesus? Não era para você ter vindo nunca aqui? Não, ele falou, por que você veio antes do tempo? Tinha que ter esperado eu terminar. Enquanto eles não terminarem o que eles querem, a igreja tem que ficar fechada porque ela atrapalha. Mas depois do objetivo alcançado, pode ter certeza, pode abrir igreja, pode abrir mercado, pode abrir loja de celular, pode abrir comércio de unha, pode abrir, porque hoje a igreja não está só aqui nesse prédio, porque você é a igreja, meu irmão, você é a igreja, você é manicure. Quando você senta para fazer a unha de uma pessoa, você prega para ela. Quando você vai lá, meu irmão, na lojinha do celular, o cara do celular prega para você. Você sabia que 50% da população brasileira hoje é cristã e evangélica? Então fechar só os templos não adianta. Você vai ver se daqui uns dias não vão proibir culto online. Quem for pego fazendo culto online vai ser multado. Facebook vai multar, YouTube vai multar. Vai vendo o que eu estou te dizendo. Porque eles não estão preocupados com a igreja estar aberta, não estão preocupados com o negócio de aglomeração. Eles estão preocupados com a mensagem. É isso que eles querem impedir. Porque a mensagem é que cura. Você está entendendo, sim ou não? E o que eu faço, pastor? Não seja tímido, não seja covarde. Atos capítulo 5, versículo 40, para a gente terminar. Eu tinha que dar essa mensagem para você. Não sei o que vai acontecer depois disso, mas eu tinha que falar. Atos capítulo 5, versículo 40. Olha o que está escrito aí, ó. E concordaram com ele. Com quem? Com Gamaliel, um fariseu da época, porque prenderam os discípulos, porque estavam pregando a palavra de Deus, e as pessoas estavam seguindo, conhecendo Jesus, sendo batizadas, estavam ribuliço, ninguém mais queria seguir aos fariseus, obedecer a eles, então prejuízo, e a igreja era conhecida como uma seita, não é? Então prenderam os apóstolos e queriam matar eles. E num conselho, um homem chamado Gamaliel falou, não, deixa para lá, porque se for de Deus, vocês matam eles, vão levantar outros e vão fazer no mesmo lugar, porque é Deus. Mas se não for de Deus, o próprio Deus vai acabar com eles. E eles concordaram, mas olha só o que eles falaram, as autoridades, olha isso. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, olha o que eles fizeram. E tendo-os açoitado, deram uma surra neles. Irmão, estava falando para o povo, no atendimento das 7, imagina a surra. Você acha que foi uma varinha? Não fala mais isso, nem isso, nem isso. Meu irmão, é soco na cara, pisão na cara, murro na costela, chute na barriga. Irmão, eles apanharam, deram uma surra neles. Você sabe o que é uma pessoa ser linchada? Tem gente que é linchado, ele morre, porque dá nele, lá um problema interno que estoura os órgãos tudo por dentro, e dá uma hemorragia interna, ele morre de infecção, porque foi surrado.
Imagina uma pessoa surrada, pisoteada, apanhou. E eles saíram dali. Você acha que eles saíram como? Machucados. Eles saíram como? Pulando, saltando? Não, eles saíram mancando, vomitando sangue, com falta de ar, sem conseguir respirar. Para respirar uma dificuldade, porque aquele chute quebrou a costela, pode ter descolado o pulmão, coisa do tipo e tal. Uma dor que o corpo se tremia. Mas quando eles saíram dali, depois de terem sido muito agredidos, olha o que acontece. E concordaram com eles, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram, olha a ordem, que não falassem no nome de Jesus. Bateram neles para eles parar de falar. Vamos causar medo neles, vamos causar dificuldade para eles, vamos apertar eles, que aí eles vão se intimidados e vão parar. Olha só, e mandaram que eles fossem. Olha o versículo 41 agora. E retiraram-se, pois, da presença do conselho. Agora só que tem um porém. Eles não se retiraram como muitos estão fazendo. É melhor a gente ficar no nosso canto, que a coisa está engrossando, hein? A coisa está ficando preta. Ô pastor, você que é líder de uma igreja, como é que você pode aceitar, pastor, o que estão fazendo com o teu povo, com a tua igreja? Aceitar baixar a porta da tua igreja? Você está com medo, pastor? Você realmente está preocupado com as almas, pastor? Poxa vida, o senhor nem aparece na sua igreja, o senhor não atende as pessoas, você nem levanta as portas, porque você tem medo. Tem medo de ser multado, tem medo do quê? Eles saíram de lá, mas não saíram, vamos ficar pianinho cada um, vamos se espalhar, vamos dar um tempo agora, hein? Vamos ficar pelo menos um ano aí, sem pregar a palavra. Não, presta atenção. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, alegrando-se. Eles saíram dali felizes, olha só, em terem sido julgados, dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Eles entenderam, nós estamos no caminho certo, porque estão perseguindo. Irmão, só atira pedra numa árvore que dá o quê? Fruto. Se não está dando fruto, nem atira pedra. Se a perseguição está vindo, é porque tem resultado. Então eles saíram felizes. E não pense vocês que eles pararam, não. Eles já saíram de lá falando, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo vive, Ele ressuscitou. E as pessoas iam recebendo e se convertendo. E aí sabe o que aconteceu? De tanto eles perseguirem, baterem, matarem e tentarem de todo jeito e não conseguirem um resultado, porque eles não conseguiram parar os crentes, sabe o que aconteceu? Teve um grande governador, um líder, que foi lá e fez um decreto que anulou os outros decretos antecedentes. Falou, igreja não ele fez um decreto que aquilo que os discípulos de Jesus faziam não era uma seita, não era uma prática ilegal, mas que agora estava sendo reconhecido de forma legal e que possuía os seus direitos legais, e era reconhecido como igreja. O que o senhor quer dizer, pastor? Tem gente, eu falei com uma pessoa esse dia, ela falou assim, fica brigando aí, fica aí se expondo. Para com isso, nós vamos morrer. Para com isso, daqui a pouco nós já estamos no final da vida, daqui a pouco tudo isso passa, aí a gente briga e fica aí para os outros. Essa pessoa é ignorante, e tem um monte de gente que é assim também. Se os apóstolos tivessem pensado igual essa pessoa pensa, hoje não teria igreja, hoje não teria porta de salvação para mim e para você. Então a gente não pode pensar assim, irmão, a gente tem que lutar. Não é pelo direito só, mas é lutar pela igreja. Porque os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os netos dos nossos netos, eles também têm que conhecer o nosso Senhor, o nosso Cristo. Diga glória a Deus. Mas se você for um medroso, se você ficar aí abaixando a guarda, eles não vão saber quem é o seu Deus. Eles não vão saber quem é o Senhor da sua vida. Amém? Aprende isso. Não estou pregando para você sair fazendo rebelião, mas eu estou pregando para você não ter medo. Daniel não respeitou o decreto do rei, não. Mesmo o rei sendo amigo dele. Por quê? Aquele decreto feria os princípios da sua fé. Nem tudo a gente tem que dar crédito. Amém? Falei e falo mais.
Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Cristo, muito obrigado por essa palavra. Eu quero que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida desta pessoa que está me ouvindo agora, meu Deus, e que ela tenha atitude, coragem, que ela não se acovarde e que ela propague, porque ela é a igreja, e aonde ela estiver, o Senhor pode ser levado. Ela no trabalho dela, no salão de beleza, lá na farmácia, lá no posto de gasolina, lá naquela esquina, lá naquela banquinha onde vende o cafezinho, meu Deus, aonde tem uma pessoa, meu Deus, com vida, tem a tua palavra, Pai, e eu estou determinando, meu Deus, a quebra dessa afronta, a quebra desse decreto maldito que se levantou contra a igreja, contra, meu Deus, o teu povo, que quer impedir, que quer atrapalhar, que quer, meu Deus, infelizmente, meu Pai, neutralizar, meu Deus, a força do Senhor. Mas eu estou levantando a minha voz, repreendendo esse mal e pedindo, clamando, meu Deus, porque eu sei, eu tenho a certeza, meu Pai, absoluta, que o Senhor é o Deus dessa obra, meu Deus, e que o Senhor fará, meu Deus, a justiça. Mas, meu Pai, o Senhor precisa de um exército, o Senhor precisa de homens valentes, o Senhor precisa de pessoas com a mesma força de Jeú, que estão, meu Deus, determinadas a enfrentar a ameaça, que estão determinadas a enfrentar, meu Deus, os riscos, o perigo, meu Pai. Foi assim desde o princípio, e nós não podemos perder a essência de guerreiro, a essência de vencedor, meu Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor é quem vai proteger, eu tenho a certeza que o Senhor é quem vai guardar, porque foi dessa maneira, meu Pai, que o Senhor fez com Davi, quando ele se expôs, quando ele aceitou lutar contra o gigante. Ele não tinha armas, ele não tinha, meu Deus, nem um escudo ele podia carregar, mas o Senhor foi o escudo de Davi, o Senhor protegeu o teu servo, o Senhor, meu Deus, deu a visão para Davi, ele conseguiu ver no meio de toda aquela, meu Deus, a armadura, uma brecha para derrubar o gigante. Então dá sabedoria, meu Deus, para aqueles que o Senhor levantou, meu Deus, dá entendimento para aqueles que o Senhor colocou lá, meu Pai, lá no Congresso, lá no Senado, oh meu Deus, lá em Brasília, meu Deus, para que eles possam, meu Deus, ver a brecha, e que por meio desta, meu Pai, eles possam se levantar contra o gigante e derrubar esse gigante. Meu Deus, dá sabedoria para os cientistas, dá sabedoria, meu Deus, para as nossas autoridades, para que se encontre uma maneira, para que se encontre uma fórmula, meu Deus, porque muitas pessoas estão perecendo, quantas pessoas estão nas mãos de Satanás, morrendo, meu Pai, sendo destruídas, e nós não podemos nada fazer a não ser crer, a não ser orar, a não ser determinar. Então eu levanto a minha voz contra você, demônio, eu quebro a sua força, eu arranco você dessa situação e abençoo essa pessoa, abençoa a vida dela, e que ela tenha força, que ela tenha fé e possa vencer em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Você que crê, diga graças a Deus. Amém? Olha, compartilha esse vídeo aí, faz aí o máximo de pessoas terem acesso a essa mensagem, que ela cresça, que se propague essa corrente em nome de Jesus. Mas deixa eu falar com você que está me assistindo, que eu já vou encerrar aqui a live. Eu quero que você, em nome de Jesus, que está me assistindo, já vai preparando um copo com água aí, que eu quero abençoar você em nome de Jesus. Mas antes disso, eu quero pedir a você que socorra a obra de Deus. Nós estamos no último domingo do mês e nós precisamos da sua ajuda. A igreja não pode fechar. Nós temos um compromisso de manter esse prédio, temos um compromisso de manter a igreja instalada aqui. Nós queremos que tudo vai voltar ao normal, e quando tudo voltar ao normal, nós queremos estar aqui de portas abertas para te atender, para cuidar de você em nome de Jesus. Mas para isso nós temos que honrar com os nossos compromissos. Então eu quero que você que pode fazer agora um depósito em uma das nossas contas, vai aparecer para você na tela, faça um depósito ou uma transferência agora em nome de Jesus, e aí deposite nessas contas aí o valor que está no seu coração, em nome de Jesus. Qualquer uma dessas contas você pode estar fazendo aí a sua ajuda, a sua contribuição. Você pode estar aí fazendo o seu dízimo, a sua oferta, o seu patrocinador, em qualquer uma dessas contas. É só você, depois que fazer aí a sua transferência ou o seu depósito, ou como na atualidade nós estamos tendo o Pix, que aí também tem o número do Pix, você pode estar enviando
o seu comprovante via WhatsApp. Qual é o endereço, pastor? Qual é o telefone de WhatsApp? É o DDD 11, número 958 615509. DDD 11, número 958 615509. Esse é o nosso número de atendimento. Você pode, através desse número, mandar o seu comprovante e também fazer o seu pedido aí de oração, contar para nós um testemunho e também pedir ajuda espiritual. Esse é o telefone de atendimento, tá certo? 11 958 615509. Olha, eu gostaria muito de hoje receber a sua ajuda. Ajude. Qual é o valor, pastor? Não tem valor. É aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você sentir de fazer R$1.000, R$100, R$200, R$500, R$300, R$50, pastor, eu posso fazer R$10, é o que eu tenho hoje para fazer, então faça. Se é tudo que você tem para fazer e pode fazer, faça, porque vai haver uma recompensa para a sua vida, em nome de Jesus. Volta comigo, pastor José. Quarta-feira eu estarei novamente aqui fazendo a live da família, em nome de Jesus, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa no poder e na unção do Espírito Santo, tá certo? Que Deus abençoe você, um forte abraço, um ótimo domingo para você e a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus.